Sexta-feira, dia 22 de novembro. A gente já está quase no final da semana e que bom foi termos caminhado com a palavra, não é? Que bem que fez a você, eu tenho certeza, que bem que faz a mim, a todos nós. Prossigamos então essa caminhada. Hoje nós vamos caminhar com Lucas, o evangelista da misericórdia. Lucas 19, versículos 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vocês se lembram que há poucos dias nós vimos Jesus subindo para Jerusalém. Os discípulos achavam que ele entraria ali como o rei do reinado definitivo, o rei já messiânico que ia instaurar o reino, e ele advertiu que ainda não era tempo. Ele entraria sim como rei, mas primeiro um rei que devia ser coroado de espinhos, enfrentar a morte e vencê-la. Mas ele é de fato o rei que tanto Jerusalém esperava, que o universo espera. Jesus entrou como rei em Jerusalém. E a Bíblia falava que era serviço do rei cuidar do templo. Então Jesus vai fazer isso. Agora ele entra no templo e vai purificar o templo. Jesus é aquele que vai dar ao templo realmente a sua real dimensão. Purificar o templo, fazer do templo casa de oração, lugar do encontro com o Deus da vida. E ali os fariseus, doutores da lei, mercadores, tinham desviado o templo, usavam o templo como esconderijo para os seus malfeitos. Imaginemos que usavam o templo para um comércio, uma coisa triste para a religião. Exploravam os pobres que tinham que comprar aquilo que ofereceriam a Deus por preços exorbitantes. As ofertas era uma depreciação de tudo o que de mais sagrado existia, explorar o povo em nome de Deus. Jesus então entra e vai fazer a obra da purificação, expulsa mercadores, vendedores, expulsa todo mundo que não condiz nas suas atitudes com a finalidade do templo. Agora ele transformará o templo em casa de oração. Ele é o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, e fará agora o uso real, belo do templo. Mas nem todos concordam com Jesus, querem matá-lo. Jesus não satisfaz os desejos de muitos. Quando a nossa vontade não coincide com a de Deus, fica essa contraposição tão triste. E aí a gente se opõe, ainda que de maneira velada. Deus não me atende porque Ele faz obras que muitas vezes eu não gosto. É preciso que Deus purifique todo tipo de templo. O templo do nosso corpo, o templo da nossa vida, os templos materiais que deveriam ser casa da igreja, casa de Deus, onde houver desencontro da vontade de Deus com a vontade nossa, que reine a vontade de Deus. Meus irmãos, peçamos a Deus que faça essa obra de purificação em todo tipo de templo, a começar pelo templo espiritual, que sou eu, que é você. Peçamos a Deus que venha em socorro da nossa fé, para que vivamos a religião que lhe agrade. Senhor nosso Deus, fazei de nosso corpo, do nosso corpo morada do Espírito, como é pelo batismo e como deve ser então na realidade. Purifica-nos, que aqui no nosso corpo aconteça, na nossa alma, no nosso espírito, o encontro com Deus da vida. Purifica tudo aquilo que deve ser purificado, ainda que não gostemos, ainda que nos custe, mas faze, Senhor, de modo que o Senhor possa reinar a partir desse templo que somos nós. Depois nós nos pedimos, purifica a nossa igreja, purifica as casas de oração, que devem ser os templos em que nós cultivamos a fé, a religião.
Ajuda-nos a fazer um uso correto dessas casas, desses templos. Ajuda-nos a viver de modo que o Senhor reine, que o Senhor seja o eterno e sumo sacerdote no meio de nós, em todo tempo e em todo lugar. Amém. Vamos receber a bênção de Deus para viver esse dia. Vai nos preparando agora para o término da semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até breve, se Deus quiser.